Então, foi uma ideia que nós tivemos de conversar um pouco sobre o livro. É um tema que me chama muita atenção, né? Apesar de eu ser psicanalista e Lupe eu ser autor, né, escritor, autor do livro, inclusive, até na própria inscrição eu já comuniquei lá que essa não vai ser uma conversa técnica, né? Vai ser uma conversa de alguém que escreveu o livro e de alguém que gosta da ideia do livro. Confesso que eu não o li todo, né? Tô até com ele aqui em mãos, eu deixei ele aqui pertinho, mas o pouco que eu li eu já acho bem importante e já tem muitos temas para gente conversar. Ao longo do que o pessoal for entrando, eu vou autorizando aqui e a ideia, né, é que durante essa próxima hora a gente converse um pouco. Então, basicamente, eu e Lupeu vamos tomar a frente nesse diálogo, mas vocês também fiquem à vontade, né? Lupeu, sem ter o caráter de entrevista, mas de alguma forma já te perguntando, né? De onde veio a ideia? Eu tenho duas reflexões sobre o título que depois eu quero compartilhar, mas de onde veio a ideia do livro? A ideia do livro, do título, né, do livro, ele veio de uma... Tem um poema de um amigo meu, bem antigo, um camarada chamado Nicodemos. E no livro dele, ele tem um poeminha curto que ele diz assim: o suicídio é um pecado mortal. É um haikai pesado, né? Porque, na realidade, é mortal, né? A pessoa o suicida morre. Então, aquilo, porra, eu era adolescente, não era adolescente, já era jovem, no início da juventude, mas, assim, aquilo ficou comigo durante um tempão. E eu tinha um título, mas não tinha um livro. Todo suicídio é um homicídio, né? É um homicídio porque eu acredito que a pessoa, quando comete o suicídio, de alguma maneira, ela está querendo eliminar a dor, né? E algumas pessoas são suicidas e continuam vivas, né? Algumas pessoas que trabalham 8 horas por dia, por exemplo, e que de segunda a sábado, e que no domingo é o único dia que está indo para beber, para assistir um jogo, fazer outra coisa, sabendo que a semana seguinte vai ser igual a que ele passou, e que uma semana daqui a 6 meses vai ser igual a que ele está vivendo agora, principalmente nesse período de pandemia, eu acho que essas pessoas estão meio mortas, né? São pessoas que não sabem, assim, se você mandasse disserte sobre o nascer do sol, ou o pôr do sol, ou a cor da asa de uma borboleta. Essas pessoas não iam saber nem do que é que a gente está falando na realidade, né? Então, assim, eu vejo o suicida nas minhas caminhadas, eu vejo o suicida em mim, eu vejo o suicida quando eu estou escovando o dente de manhã no espelho, eu vejo esse suicida sou eu, né? É um suicida que continua andando, vivendo, respirando, né? Eu poderia também ser o título de Walking Dead, né? Os mortos que andam, mas dentro dessa coisa. Mas como já tinha a série, ficou melhor sendo um livro. Eu achei curioso o título, né? Para quem não conhece, o Lupeu já escreveu outros livros, né? Ele é artista, é escritor, né? É artista aqui da região do Cariri, mas atualmente não está morando aqui. Então, eu achei muito curioso porque o título me traz duas reflexões. O primeiro é: todo suicídio é um homicídio. Você tira um sujeito do mundo, né? Então, você mata alguém num suicídio definitivo e real, né? Você mata alguém a si próprio, mas você mata alguém. E também tem esse peso, assim, né? Muita gente acha que o suicídio é alguém que não tem coragem de lidar com a vida, né? E a gente pensa, pelo menos eu penso exatamente o contrário, né? Que é uma decisão muito difícil de se tomar, assim, né? Não que eu esteja incentivando e tal, mas é muito pesado, né? Na verdade, não é uma coisa simples, né? E a segunda reflexão é que todo suicídio é um homicídio. Eu fico pensando que, de alguma forma, aqueles que suicidaram definitivamente eles foram pressionados a isso por alguma lógica, né? A lógica da dor, a lógica do sistema e a lógica de alguns sofrimentos. E achei muito legal quando você coloca isso, porque quem pegar o livro vai ter a oportunidade de ver que apesar de eu estar fazendo essas reflexões, a gente não está falando
daquele suicida que se suicida, né? A gente está falando justamente desse homem comum. O livro fala justamente desse homem comum, desse homem, dessa mulher comum, que de alguma forma perdeu o brilho, né? O gosto de viver, tem feito atividades no dia a dia que de alguma forma não, que de alguma forma matam a si próprio, né? Mesmo que não chegue à morte literal, né? Sim, sim, é isso mesmo. Bem, exatamente dentro dessa coisa. É como se fosse, eu comparo o livro como se fosse um álbum de recortes, né? Que se fazia antigamente numa era que as pessoas nem lembram mais, que é uma era pré-internet, onde as pessoas compravam cadernos e colocavam pedaços de jornal, de bandas que eles gostavam, de coisas que eles achavam interessantes. E esse livro, ele é como se ele fosse isso, assim, ele é um ajuntado de textos que tem como pano de fundo o tema morte é extremamente falado durante o livro inteiro, mas também como o tema vida, ele está imbricado. Uma coisa está completamente conectada com a outra, né? Não sai dessa gangorra, desse balançar de morte e vida, morte e vida. É, esse homem é o homem mais absolutamente comum que é retratado, porque ao mesmo tempo que ele está em prosa, uma prosa poética dentro dessa coisa, mas ao mesmo tempo eu quis retratar coisas que eu pudesse, que fossem absolutamente reais, mesmo tendo esse viés poético, digamos assim, mas são situações em que a pessoa está completamente dentro daquilo ali, não tem uma coisa completamente irreal ou fora de propósito. É aquilo mesmo, sabe? Assim, é a dor. Assim, não é até uma amiga minha que disse que é niilismo puro. Eu não, eu não considero, não. Nem considero essa coisa por esse viés de tristeza absoluta ou coisa parecida. Não, eu acho que ele é um livro que celebra, inclusive, a vida, o viver. Né? Ele não aponta saídas, porque eu não sei as saídas, sabe? Ele não aponta respostas, porque às vezes eu não sei nem quais são as perguntas, sabe? Eu tenho a sensação, já que você falou e você é o autor do livro, né? Mas eu fiquei com essa sensação quando eu estava lendo, que parece que o título ele é muito marcante, me parece que vai me conduzir para uma reflexão sobre a morte, mas eu achei um pé muito firme nesse desejo de viver ou nessa busca por reencontrar esse prazer, né? Me parece assim que alguém que está ainda que os textos mostram esse declínio, esse desgosto, mas não se entregar completamente, né? Parece que é alguém que está nesse desgosto, mas sempre olhando para o entorno, procurando experiências, descrevendo experiências, refletindo sobre a vida, né? Para mim isso ficou muito marcante no texto, né? Pelo menos no que eu li até aqui. Uhum. Eu gostei da palavra que você colocou, que você utilizou, que é essa coisa do desgosto, né? Porque tá bem dentro disso, sabe? Tá é como uma comida que tenha sido ou pouco ou muito temperada. Continua sendo comida, né? Continua sendo o rango. Mas é aquela coisa que você diz, não, comer para viver, né? Única e exclusivamente com esse aspecto. É como se você estivesse comendo uma ração de coisa adocicada pela mídia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É assim, em que tem pessoas que o melhor amigo é o celular. Tem pessoas que têm um afeto gigantesco por uma rede social predileta. Tem gente que tem como melhor amigo uma coisa inexistente chamada Instagram, ou WhatsApp, ou alguma outra coisa assim. E como se juntam 6 amigos, mesmo num período de pré-pandemia. Não, a gente fala pelo telefone mesmo, fica melhor. E são desses suicidas que eu incorporo como se fosse assim, me utilizando da palavra, mas sem ser isso, mas assim, como se fosse um escritor que incorpora como um médium esse meu entorno, que são pessoas com quem eu convivo, são minhas filhas, são meus amigos, são irmãos, são pessoas com quem eu convivo, e eu vejo que às vezes a gente tem dores similares e tristezas similares e desgostos similares.
né? Aí, nesse desgostar, assim, às vezes eu chego em casa e esse texto, praticamente, ele sai pronto. Ele sai dentro de um vomitar, de um tirar de dentro mesmo, né? Quando eu vou ver, aquilo está retratando um momento, uma coisa, é uma foto. É por isso que eu digo que é um álbum de recortes. Como antigo, né? Esse livro, se ele fosse em folhas amareladas de jornal, ele seria ainda mais a cara dele, né? Como se fossem velhas notícias recortadas de velhos jornais, né? O suicídio, homicídio, ele é tão antigo quanto a vida do homem, eu acredito. Eu não sei, eu não pesquisei em cima, não. Mas ele tem essa raiz no não aguentar, né? Não, eu cheguei no limite, eu cheguei no fim da minha terra plana, que mesmo redonda, sendo plana agora, nesse momento, eu não dou mais conta. É isso aí. Lupeu, eu leio já alguns comentários que tem aqui, mas só reforçando assim que eu penso que, como você colocou, né, acho que todos nós, de alguma forma, acabamos caindo nesse processo, né? Eu acho que a diferença não é quem cai e quem não cai, é quem reflete sobre isso e quem não reflete, né? Porque assim, em algum momento, mesmo que a gente tenha toda essa sensação assim de viver, né, avidamente, de ter prazer, de não fazer aquelas coisas que, entre aspas, não são obrigadas a ser feitas, mas em algum momento, inevitavelmente, a gente passa por etapas, né, que a gente se sente meio que se matando, né, em prol de talvez de uma convivência em sociedade, talvez para não se cansar tanto, porque essas reflexões também às vezes são meio exaustivas, né, assim. Então, eu acho que a questão não é quem entra e quem não entra, né, nesse processo assim de saber se está valendo a pena a vida que tem vivido, né? Eu acho que é quem percebe e quem não percebe, né, que isso está Pode ser, acontecendo. com certeza. Com A certeza Kelly, mesmo. a Kelly Sintra colocou assim: me vejo suicida anualmente, mensalmente, semanalmente, diariamente, quando me pego comprometendo ou vendendo meu horário nobre para o capital. Qual o tempo comercial privilegiado que me resta para resolver sobre a minha vida, né? Me botou para pensar e repensar. É um desafio mesmo, né? Porque a gente entrou numa lógica de vida bem complexa, né? Assim, é tanto que eu fui convidado para uma live nesse período de pandemia. A pessoa me perguntou assim: Adam, você achava que a humanidade, né, que a humanidade vai sair melhor disso tudo, né, da pandemia? Eu falei assim: olha, eu imagino que não, mas alguma coisa, mas alguma coisa precisava acontecer, né? Assim, sem romantizar a pandemia, óbvio, mas alguma coisa precisava acontecer, né? Quanto humanidade a gente tava muito distante, tava muito desconectado, assim, né? Tava muito conectado a outras coisas e nos desconectando da humanidade mesmo, da nossa humanidade. E aí acho que quando a gente se desconecta da minha própria humanidade, eu acho que leva a essa experiência que está sendo retratada no livro, né? Que aí às vezes é esse suicídio materializado, ou às vezes é esse suicídio né, que vai acabando minando mesmo a nossa energia diariamente, né? Sim, sim. Essa coisa que a Kelly fala, que eu acho bem impactante, porque o que ela está falando, eu acho que assim, ela está falando pela minha boca, porque eu também tenho essa coisa. Eu acho que qualquer pessoa é minimamente sensível, e ela é sensível pra caramba, é uma figura que gosta muito de arte, ela gosta muito de conviver no meio de artistas. Eu acho que, assim, mesmo sofridos, mesmo fodidos, as pessoas que lidam com essa coisa, com esse universo de tirar, assim, tem um poeta de São José do Egito que diz que, assim, poesia é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. Eu acho que não é só poesia, não, é arte, sabe? É tirar de onde não tem mesmo e botar onde não cabe. Porque a sociedade moderna, ela não comporta isso. Quando a gente vê uma coisa, eu vi um texto essa semana ele ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele é extremamente doloroso de ler e de saber. Teve uma prova de Enem onde a redação, o tema seria falar sobre Libras. E mais da metade dos estudantes que têm saído de escolas boas, de escolas particulares até,
falaram sobre o signo de Libras e não a linguagem de Libras. Parece engraçado, parece um meme. Mas aí, para uma pessoa que escreve, como eu e tantos outros, a gente imagina, eu estou escrevendo para quem, meu Deus do céu? Porque entre o que eu escrevo e o único observador possível, que é o leitor, se ele não tem compreensão, tanto faz, eu posso fazer receitas de cuscuz, entendeu? As pessoas estão tão automatizadas dentro dessa coisa de que a Wikipedia vai resolver a minha vida. Se eu não entender, eu dou um Google. E isso se torna uma prática tão absolutamente comum que tem uma parte do livro que eu falo nessa coisa que é o cospe-bula, o sabe-tudo dentro dessa coisa, que não tem muito a ver com o que vai escrito depois, mas é exatamente sobre essas pessoas hoje, com quem a gente convive, que não tem mais coragem de dizer, não, eu não sei do que é isso que você está falando, não. Sabe? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, e se nós tivéssemos realmente essa opinião formada sobre tudo, nós não teríamos esse anormal na presidência da República. Né? Então... nem essa experiência ao nosso redor, né? Porque exato. Eu tenho um ponto importante nisso que foi comentado, Lupo, porque essa coisa da facilidade em encontrar, né, o que se quer é tão curioso, que está tudo tão à mão, que eu acho que principalmente a nossa juventude, eu acho que ela por ela não se esforçar, e aí, claro, vão entrar várias discussões, né? Não que eu seja contra todo o suporte que é dado para os jovens, não é isso não. É que, às vezes, por estar tão à mão, a gente esquece de valorizar, né? E aí é difícil para um jovem, às vezes, entender isso, né? Sim. De que ele vai construir essa linha, né? Essa pegada. É curioso tudo isso, porque aí a gente começa a pensar, então, que se eu entendo, e aí eu vou puxar um pouco para a psicanálise, né? Então, se eu entendo que a arte, né, que você comentou, aquela eu não conheço, mas você comentou sobre ela. Se eu entendo que a arte ela é algo que diz respeito à subjetividade humana, aí eu vou te dizer também que só existe essa subjetividade da pessoa se ela conseguir entender um pouco, minimamente, suas emoções, seus pensamentos, né, seus sentimentos, sua forma de interagir com o mundo. Né? E às vezes a gente se desconecta até disso, né? Meio que a gente vai seguindo uma coisa atrás da outra, meio que a gente vai seguindo como se fosse um rio aí, e o rio vai nos levando para qualquer lugar, né? Lupe, tua imagem sumiu. Não sei se você clicou aí no íconezinho. Não, ela foi... o som ainda está saindo? Sim, o som está, mas a imagem não. Vê se tu desativa e ativa a imagem, tem um íconezinho aí do lado da câmerazinha, vê se tu consegue ativar e desativar. Enquanto isso, eu vou ler aqui o comentário, um outro comentário da Kelly também, que ela colocou assim: exatamente, Lupe, a gente faz esse movimento de ser subversivos, resistentes, se preciso, vendo o meu tempo, levo arte para os meus alunos e eles me perguntam, você é professora de quê mesmo? Acho massa que eles não conseguem me enquadrar, né? Que conversa massa. Adamo, está dizendo que você cancelou o meu vídeo. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Pensou? Eu quis lhe cortar, né? Pois não é possível iniciar seu vídeo, pois um anfitrião interrompeu o vídeo, tá? Assim. Tá, deixa eu ver aqui. Ok. Pronto, veja se você consegue aí ativar agora, Lupeu. Pronto. Pronto, beleza. Ótimo. Tem uma coisa que eu quero lembrar, já que eu lembrei agora, né, que eu ia deixar para falar, só que eu tenho medo de esquecer, é um detalhe importante que é assim,
Que adição, não sei, acho que as pessoas que estão aqui porque conhecem meu trabalho ainda não tiveram acesso ao livro. Eu não sei se os que chegaram através de você já conseguiram. Mas que trabalho bonito, né? Assim, eu achei muito bonita a capa e as ilustrações internas também, né? Sim. É, você monitorou tudo isso, você acompanhou tudo isso, aprovou tudo isso, ou isso ficou mais pelo Reginaldo mesmo? Como foi isso? Cara, Reginaldo é um artista, Reginaldo Farias é um artista foda, é um artista do caralho, como muitos que tem aí no Cariri, né? O Cariri tem essa mania de colocar gente muito especial ao mesmo tempo dentro desse aspecto. Eu entreguei o livro a ele sem ilustrações.